Representante de ONG fala sobre a importância de combater os maus tratos aos animais. Camelódromo em chamas, trabalhadores manifestam na Câmara de Vereadores. No quadro cultural de hoje, o poeta e letrista Álvaro Barcelos fala sobre sua produção literária. Começa agora o programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação. Maus tratos aos animais e busca por uma atenção maior do poder público e da sociedade ao bem-estar animal fazem parte da entrevista de hoje. Lair de Matos entrevistou uma representante da ONG Bem-Estar Cavalos, em Pelotas. Ela conversou sobre as lutas da ONG que desenvolve ações ao bem-estar dos animais, em uma cultura que infelizmente não respeita os cuidados com os cavalos. Confira. O programa Nossa Luta de hoje entrevista a Dani Moreira. Ela, juntamente com outras pessoas, criou a organização não governamental Bem-Estar Cavalos. Dani, por que vocês criaram essa ONG e o que pretendem com ela? Bom, assim, nós todos somos aqui de Pelotas, né? Moramos aqui em Pelotas e todos gostamos muito de animais. E nós começamos a perceber, e eu acho que isso é uma coisa que é difícil a gente não ver, né, só de andar pelo centro da cidade, a quantidade imensa de carroças e muitos cavalos sobrecarregados, cavalos maltratados, enfim. E isso nos chamou a atenção e nós resolvemos começar a nos reunir, enfim, aí se criou o grupo, né, e a partir daí a gente vem tentando trabalhar para melhorar essa situação. Então há uma ausência do poder público nesse caso. Na verdade, assim, a situação é complicada porque nós temos leis para isso. Né? Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei 5678 de 2010, que deveria regulamentar a situação dos charreteiros. E quando se fala nisso, se fala em emplacamento de carroças, se fala em sinalização obrigatória, não é? Nesses veículos de tração animal. Enfim, se fala numa série de coisas, inclusive uma espécie de carteira de habilitação para eles e um curso que os charreteiros fariam, né, na secretaria, um curso de meio turno, para aprender algumas regras de trânsito. E, na verdade, isso não vem acontecendo, ou vem acontecendo muito pouco. Mas é uma lei assim que se preocupa mais com a situação do trânsito, na verdade quase que mais com o bem-estar das outras pessoas que andam no trânsito que propriamente com os animais, né? Mas com relação aos animais em si, com relação ao cuidado que o poder público tem que ter com todos os seres vivos que estão sob a sua guarda, nós observamos que tem um caminhão que recolhe animais soltos, né? Mas existe algum lugar, no caso do poder público municipal, que dá guarida, que acolhe os animais em situação de sofrimento? Assim, isso deixa muito a desejar ainda. Quando nós começamos as reuniões, a situação era mais complicada ainda, isso lá em 2009, né? Então nós conseguimos algumas coisas, assim, do tipo um caminhão para fazer o transporte, que antes não existia, né? O caminhão, se não me engano, era terceirizado, não funcionava o tempo inteiro, então às vezes precisava, depois das 6 da tarde não tinha como fazer transporte. Nós conseguimos na prefeitura um veterinário para animais de grande porte, também não tinha, né? Nós conseguimos uma hospedaria nova, a hospedaria era lá perto do porto, era muito ruim, hoje a hospedaria é um pouco melhor, tem pouco pasto, deveria ter muito mais, né? Mas já é um lugar um pouco melhor. Mas ainda falta muita coisa, né? Quando acontece alguma coisa com um cavalo, né, em geral esse animal é recolhido
E esse animal é encaminhado até o hospital veterinário dependendo da situação dele, né? Se ele está solto em via pública e não está ferido, ele é recolhido e vai para a hospedaria. Se ele está muito machucado, precisa de um tratamento, enfim, de veterinários e de, né, um tratamento mais específico e mais complicado, porque a hospedaria não tem condições de fornecer esse tratamento, ainda que tenha um veterinário para grandes, né, ele vai para o hospital veterinário. Só que assim, ó, tudo isso é muito complicado, porque nem sempre esse animal machucado, ele está solto na rua. Muitas vezes ele está sob o poder do seu dono. E é muito difícil se chegar num local e se retirar esse cavalo. Um exemplo, na semana passada, naquelas casas que ficam à direita, ali próximas da ponte de Rio Grande, nós recebemos uma denúncia, fomos até lá. Era uma égua, né, numa situação muito complicada, muito magra, tinha sido atacada por abelhas. E nós entendíamos do grupo, né, que aquela égua não poderia permanecer naquele local, né, independente de configuração de maus tratos ou não, né? A égua precisaria ser retirada, ser levada para o hospital veterinário. O dono dizia que estava fazendo tratamento, mas a gente percebia assim, que ela mal estava conseguindo se manter em pé. Então ela precisaria ir para um hospital, né? Assim como um ser humano, quando um ser humano está muito mal, ele não faz tratamento em casa, ele precisa de um hospital, né? E aí fomos até lá com o pessoal da apreensão, era considerado um lugar de risco, a brigada militar foi junto. Só que assim, ó, quando nós chegamos lá, o pessoal da apreensão colocou assim uma situação para nós. Como retirar essa égua daqui se o nosso caminhão, né, não tem condições não tem um guindaste, não tem um elevador, e essa eguinha tá muito mal, quer dizer, nós vamos ter que puxar, né? Arrastar ela e machucar ainda mais. Vai machucar ainda mais, vai balançando até o hospital veterinário, talvez chegue lá em piores condições do que ela está aqui. Então, a égua ficou lá, né? E eu fiquei sabendo que agora ela morreu, quer dizer, dias depois ela morreu. Então, agonizou. Agonizou, não é? Claro, o dono disse que estava dando soro, mas nós sabemos que isso não é suficiente, né? Sim, precisaria de ir para UTI. Sim, de ir para uma UTI, uma intervenção muito maior, que ali não tinha condições, não é? Mas então a UNI já tem algumas conquistas nesses 3 anos aí, quer dizer, tem um transporte que não tinha, tem um veterinário que não tinha, melhorou a hospedaria, né, o local. Sim. Precisaria agora um caminhão em condições de erguer o animal, que não tem condições de por si só subir. Que é uma espécie de uma rampa, né? Eu já vi esse caminhão, né? O animal tem que estar em boas condições de saúde, senão não sobe mesmo. E arrastar ele para cima, pior. É pior ainda. E se tem que prever, não é, que esse trabalho da apreensão não é só para animais sadios, soltos em via pública. Em muitos momentos, né, eles vão precisar recolher animais doentes, animais assim em situação crítica, e tem que ter uma forma de levar esse animal até o hospital veterinário. Então... E quais são os tipos de maus tratos? Nós temos excesso de trabalho, maus tratos, enfim, o ato de alguém, de agressão aos animais, e uma alimentação, seria essas principais? Assim, ó, porque a ideia inicial de maus tratos, isso é uma coisa que a gente quer mudar na cabeça das pessoas, né, é que maltrata aquele que bate, né, que usa o chicote, que bate. Não. Né? Tudo isso que foi dito também, né? Tem que considerar como maus tratos. No momento em que uma pessoa tem um cavalo, ela é responsável por ele, né? Isso por qualquer animal. Bom, pelo bem-estar dele. Pelo bem-estar dele, né? Claro. Então, assim, ó, o que seria isso? Seria oferecer tratamento veterinário, alimentação adequada, né? A ferradura que ele precisa usar, vermifugação, né? Quer dizer, tudo isso, assim, além de não expor esse trabalho, esse animal a um trabalho além da possibilidade, das suas forças, das suas possibilidades. Né? Isso também é maus tratos. Claro. Então, tudo isso está envolvido, não é só bater. Né? E não é só o da carroça, né? O rodeio é maus tratos aos cavalos. Nós somos contra os rodeios. Né? Inclusive, teve um rodeio aqui em Pelotas que tinha o apoio da Prefeitura Municipal de Pelotas, né? E nós ficamos assim estarrecidos como a prefeitura apoia um evento como esse, né? Que diverte as pessoas, né? Através do sofrimento dos animais, né? Isso não é mais cabível nos dias de hoje, né? Nós já evoluímos bastante,
para permitir que situações como essas aconteçam, né? Como assim se divertir com o sofrimento dos animais, né? Quer dizer, eles não estão aqui para isso, né? Então, nós somos contra os rodeios, mas assim, ó, na verdade são muitas lutas, né? Conjuntas. Assim. Com relação ao poder público, existe uma promotoria de defesa dos animais. Sim. E ela tem contribuído, quando acionada, ela consegue dar conta? Nós estamos percebendo, a gente tem uma promotoria, né? As denúncias são feitas. Quando as denúncias são feitas na promotoria, bom, demora um certo tempo para que a patrã vá averiguar em que situação está o animal. Muitas vezes demora tanto que quando chega lá o animal já morreu, né? Tem essa lei 5678 que fala dos emplacamentos, que são super importantes, que fala das sinalizações nas charretes, que fala tudo isso que nós consideramos muito importante. Então, nós não podemos fazer nenhuma denúncia se nós não temos as carroças emplacadas. Né? Fica muito difícil. Então, assim, eu teria que seguir o carroceiro, teria que ver onde ele mora, tentar descobrir o nome, são coisas que complicam muito para se fazer denúncias, né? Bom, o emplacamento seria obrigação da prefeitura, essa lei é de 2010. Né? E quem cobra da prefeitura é a promotoria. E no momento que isso não vem acontecendo como deveria, nós do grupo entendemos que a promotoria deveria cobrar mais. Né? Por exemplo, em 28 de setembro de 2011, saiu no site da promotoria, né, uma notícia dizendo que a promotoria teria encaminhado à prefeitura um documento exigindo que, né, a lei se cumprisse e que as sanções previstas em lei fossem aplicadas. Né? E ela dava assim, 60 dias para a prefeitura cumprir. Né, para fazer o que tinha que ser feito. Bom, até hoje a prefeitura não fez, né? E aí não se sabe que rumo tomou isso, né? Sim. Então, nós achamos, e eu vou falar, claro, como grupo, né, como Bem-Estar Cavalos, que a promotoria teria que cobrar um pouco mais, né? Talvez de forma... Com mais contundência. Né? Com mais contundência, de forma mais efetiva, quer dizer, eles ganham 60 dias da prefeitura, mais 60, e não faz, né? Quer dizer, tem que fazer. Né? E a prefeitura coloca que nós temos 1.500 carroças em Pelotas. Né? O Luiz, que era presidente da Associação dos Charreteiros, inclusive agora saiu, né? Mas acho que há um mês atrás ele deu uma entrevista no Diário Popular, quando ele falava em 2.500 carroças. Nós acreditamos que chegue a 3.000 carroças. Né? E aí a prefeitura faz o quê? Ela baixa para 1.500 esse número, né? E diz que já emplacou 800, então emplacou 50%. Né? Um pouco mais. Do número que ela declara. Do número que ela declara, só que a gente o número dela é chute. Não se tem, assim, não se tem consenso com relação a isso. Né? E aí a prefeitura diz, tá, que já emplacou, então, mais de 50%, mas de cada 2 carroças que a gente vê, não está emplacada uma delas, né? Pelo menos eu não vejo isso. Raramente eu vejo uma carroça emplacada. Né? E justamente quando se vê uma carroça emplacada, o cavalo está em boas condições. Claro. Isso é o mais interessante. Aqueles cavalos que estão numa situação horrível, as carroças não estão emplacadas. As pessoas que quiserem contribuir com o trabalho de vocês, de uma forma mais efetiva, porque eu posso ver um animal na rua e telefonar para onde, mas isso não seria uma contribuição, seria apenas delegação de um problema, né? Mas uma contribuição mais efetiva, de alguma maneira, como pode, quem tem também essa sensibilidade para com o sofrimento dos animais e quiser contribuir, como poderia fazer? Assim, em caso de maus tratos na rua, o ideal é conseguir pelo menos uma testemunha, né? Tá? E aí, chama a Brigada Militar e faz um boletim de ocorrência. Tá? Em geral, a Brigada Militar não tem se negado. Né? Então, assim, faz um boletim de ocorrência, né? Para fazer na promotoria, aí já precisa ter pelo menos o endereço, o nome do charreteiro, né? Se chamar a Brigada Militar na hora, né? Isso geralmente funciona naqueles casos em que o cavalo cai, né? Porque aí o charreteiro não consegue, porque às vezes o cavalo está machucado, ele está com tremenda dificuldade para caminhar e eles seguem puxando o cavalo e tudo, né? Para levar, para tirar dali. Mas nesse caso que eu estou dizendo, o ideal seria ligar para a Brigada Militar e fazer um boletim de ocorrência. O Camelô em Pelotas teve 28 bancas atingidas pelo fogo no último domingo.
Na manhã de terça-feira, dia 25, trabalhadores do camelô fizeram uma manifestação na Câmara de Vereadores. Em marcha, pediram apoio e solução imediata para voltarem ao trabalho. No momento, toda a área do camelódromo está interditada devido ao incêndio que aconteceu na tarde do último domingo. Os camelôs foram em marcha até a Câmara de Vereadores, apoiar a abertura da CPI que investiga a construção do shopping popular. O processo deve investigar o encaminhamento da licitação para a construção da obra, pois um funcionário da Prefeitura está sob investigação. Humberto Lag pode ter algum tipo de envolvimento com as empresas responsáveis pela obra. Mesmo em meio às denúncias de corrupção e contrariedade dos camelôs com a obra, a previsão da Prefeitura é finalizar o shopping em 2 meses. Acompanhe. Que construiu um shopping popular. Primeiro nem era shopping, era ampliação e modernização do camelódromo. Depois virou shopping popular porque foi empresário na parada. Os mesmos que dizem essas coisas estão de novo aí. Meu nome é Ayrton Pereira, eu sou camelô. Hoje nós estamos aqui para pedir para que os vereadores incluam na CPI do Humberto Lag o projeto Shopping Popular, pois nós constatamos que existe uma relação de amizade muito grande entre o prefeito Fetter Júnior, o senhor Humberto Lag e o senhor Humberto Laert Soper, que hoje constrói o Shopping Popular. Diante de algumas documentação que conseguimos através da internet, percebemos que houve um direcionamento na licitação, favorecendo diretamente o senhor Humberto Lag e o senhor Laert Soper, que é amigo pessoal do Humberto Lag, que foi assessor do vice-prefeito, que compromete ainda mais a Prefeitura Municipal de Pelotas. Senhores vereadores, como é que a CPI vai lidar com esse shopping popular dentro da CPI? A Câmara, na sexta-feira passada, 10 vereadores assinaram um pedido de instalação de CPI, certo? Como são necessárias só 5 assinaturas, ela já existe. Hoje, os partidos indicaram quem vai participar da CPI, certo? Junto com isso, os camelôs vieram até a Câmara por 2 razões. Uma, para pedir ajuda dos vereadores, porque houve um incêndio lá, então eles querem que os vereadores ajudem a que defina logo a área da interdição, né? Que área vai ser, quanto tempo, e também as alternativas para eles trabalharem enquanto não puder ocupar o espaço que eles ocupavam. Junto com isso, eles trouxeram documentos que mostram que o construtor do shopping popular é íntimo, amigo e muito bem relacionado com a pessoa citada nas fitas que motivaram a CPI. Então existe uma relação entre shopping popular e as fitas e a CPI. Então foram 2 coisas, o incêndio, né, o que fazer agora, como é que os vereadores ajudam, e um pedido dos camelôs para que incluam na investigação das fitas a construção do shopping popular. A CPI, por enquanto, é apenas analisar o que foi ouvido pela internet, né, pelas fitas que estão circulando. São gravações de membros do governo municipal, né, onde o vice-prefeito afirma que havia empresário fazendo lobby e passando dinheiro para o prefeito, né? Então a Câmara vai investigar isso. Agora, às custas de que esse dinheiro? Qual era a motivação desse repasse de dinheiro? Aí pode estar o shopping popular no meio, essa obra, essa licitação, essa coisa toda. Então a Câmara vai investigar o que ouviu e vai tentar associar com essas relações nas quais está o shopping popular. Depois da reunião entre representantes do Corpo de Bombeiro, Prefeitura e camelôs, foi encaminhado um prazo de apenas 2 dias para efetuarem melhorias no camelódromo para que ele possa ser reaberto. O programa Nossa Luta acompanhou a mobilização do movimento UFPEL contra o golpe, em frente ao prédio do Liceu, onde foi realizada uma vigília para saber como o Conselho Universitário irá proceder em relação aos candidatos eleitos pela comunidade acadêmica. Confira depoimentos do reitor eleito Mauro Delpino. Nós estamos aqui acompanhando a reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas, na expectativa de que hoje aconteça o referendo por parte do Conselho das eleições que aconteceram no primeiro semestre deste ano para reitor e vice-reitor na Universidade Federal de Pelotas. Para nós esse é um momento muito importante porque estamos retomando a democracia na Universidade Federal de Pelotas. Estamos já no final do mês de setembro, hoje dia 26, e pela primeira vez no ano se reúne o Conselho Superior da UFPEL. Era o que nós queríamos e, portanto, hoje temos essa possibilidade de referendar essas eleições que foram eleições
que envolveram toda a comunidade acadêmica da UFPEL e também acabaram repercutindo na cidade de Pelotas e em toda a região. Foi um processo democrático, um processo transparente, muito participativo, onde se inscreveram 6 chapas no primeiro turno e no segundo turno nós passamos com a chapa de situação e logramos sermos vitoriosos desse processo. A comunidade acadêmica, então, hoje está aqui reunida, liderada pelas suas entidades, pelo DCE da UFPEL, pela DUFPEL e pela SUFPEL, acompanhando os desdobramentos, com a convicção de que a nossa vitória, minha, do professor Mauro Delpino e do professor Carlos Mauch, para reitor e vice da UFPEL, seja referendada, portanto, pelos conselheiros que estão hoje aqui dentro do Liceu, acompanhando essa reunião. A expectativa é muito grande e queremos que a democracia saia vitoriosa. Queremos que a UFPEL ingresse em um novo momento de participação, um momento de transparência, de ética, de efetivo entrosamento entre a universidade e a sociedade. Queremos que a comunidade de toda a cidade e da região se sinta parceira e integrada através de projetos de ensino, pesquisa e extensão, para que a UFPEL possa cumprir o seu papel social, formar bons profissionais e, através da extensão e da pesquisa, contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. A nossa eleição, ela representa a vitória de um projeto que vem sendo construído já ao longo dos últimos 20 anos. Um projeto democrático, um projeto de qualidade, referenciado nos anseios da sociedade brasileira por educação pública, gratuita e de qualidade social. Portanto, estamos aqui e, sem dúvida alguma, queremos transformar no dia de hoje um dia de comemoração, de vitória e consolidação desse projeto democrático junto ao UFPEL. Se na reunião de hoje o Conselho Universitário referendar o resultado da consulta, nós estaremos então habilitados para iniciarmos um processo de transição democrática. Iniciaremos então já os contatos com o Ministério da Educação, iniciaremos a composição da gestão que irá assumir em janeiro e teremos já, portanto, 3 meses praticamente para tomarmos pé das reais condições da UFPEL, visando nós podemos implementar de imediato, a partir de janeiro, o nosso programa eleito pela comunidade acadêmica. O quadro cultural de hoje traz como convidado um poeta e letrista. Ele tem composições em parceria com melodistas em Pelotas e região. O escritor é produtor do programa cultural Olhares, na Rádio Com. Ele conversou com Ediane Oliveira sobre sua produção literária. Entre as feras. Rodem entre as feras, sugere Bukowski, com sua poesia corrosiva, e de depois derrubar 5 ou 6 taças de vinho vagabundo. Há de ter outro colorido, o horizonte. Há de ter outras opções para as coisas do futuro. Não pode ser só isso, o mundo. Não pode. E o convidado do quadro cultural de hoje é o poeta e letrista Álvaro Barcelos. Álvaro, seja muito bem-vindo ao quadro cultural. Muito obrigado, eu que agradeço pelo teu convite tão gentil e tão simpático, como sempre. Certo. Álvaro, tu é um escritor que já escreve há muito tempo. A literatura na tua vida, a produção da literatura começou quando? Bom, eu tinha 16 anos, portanto, lá se vai muito tempo mesmo. E, enfim, aí depois que a paixão pela literatura, como de um modo geral ocorre com as artes, se instalou, foi algo definitivo e, enfim, eu não lutei contra isso, até porque isso é muito bom. Tu tem uma ligação muito forte com discos e livros, né? Um apaixonado por música, escreve para compositores e melodistas. Como que é essa fusão entre a literatura e a música? Quando eu começo a escrever poemas, quando eu comecei a ver que isso podia funcionar, eu comecei a fazer traduções aí de discos lá de Pink Floyd, de Bob Dylan, de Cat Stevens, de Led Zeppelin. Depois vou buscar isso dentro da música popular brasileira. E aí eu chegava até a brincar com versões, pegando melodias de compositores de MPB e também trocando a letra lá em músicas do Belchior, Renato Teixeira, Beto Guedes, Chico Buarque. E eu fazia essas brincadeiras assim, né? E aí comecei a levar um pouquinho mais a sério e trabalhar com parceiros musicais. Como quais, por exemplo? A Peri Souza, que é um excelente compositor, fundador dos Almôndegas, primo do Vitor e do Cleiton Cledir, excelente compositor. Marco Aurélio Vasconcelos,
Pedro Munhoz, Ricardo Petrucci. Álvaro, a concepção filosófica da tua escrita, ela se baseia por quais temas? Muito variado, mesmo porque existe meia dúzia de mitos sobre os quais a gente discorre na literatura ocidental e nada. De um modo geral, assim, não só na literatura, no cinema, os ritos é que vão valendo. E os ritos é que podem fazer uma obra ser mais pujante ou não. Não é por acaso que a gente vê, por exemplo, um determinado filme de amor, e a gente acha meio sem graça, meio alguém com açúcar, e vê um outro com uma história mais ou menos parecida, mas o fio da narrativa é tão outro que o cara consegue um trabalho muito legal, né? Então acho que é um pouco isso que a gente faz, né? E agora, historicamente eu me prendi um pouco a chamada, um pouquinho na poesia participante de que falava Ferreira Goulart. Só que eu acho que na contemporaneidade isso não é apenas o viés social que interfere nisso. Sobretudo eu entendo que o grande desafio da arte contemporânea mais engajada é recuperar um certo senso de humanidade que é profundamente violado pelo capitalismo contemporâneo, com a coisa da automação, sabe? Então isso eu acho que essa maquinização, essa reificação, essa coisificação da humanidade, né, foi nos roubando a perspectiva humana, o sentido de humanidade, o senso de humanidade. Eu acho que a grande tarefa da arte contemporânea mais engajada é recuperar isso. Você é produtor e apresentador do programa Olhares na Rádio Com já há muitos anos. E esse programa, ele tem dentro dele uma estética muito importante de ser livre, né? Tu recebe convidados e em 1h30 acaba conversando sobre tudo dentro desse programa. Como que é essa surpresa ele é um programa nesse sentido meio maluco. Um amigo meu disse certa vez, o cara mora no Paraná, estava ouvindo o programa, parecia que tu e o Mano estavam conversando e alguém disse, pô, que legal isso aqui, vou botar aqui, eu vou plugar numa rádio, tipo assim, né? Porque é um programa inteiro, é como se tivesse assim, como nós estamos aqui, né? Na sala de casa e a gente conversando, né? Algumas pessoas já disseram que, mas esse programa a gente se sente completamente à vontade, porque é isso que a gente busca do programa, né? Busca que as pessoas possam se despir no melhor sentido da palavra, naturalmente, né? Mas enfim, e aí a gente vai tocando o programa. Para minha surpresa, está no 4º ano, né? Porque é um programa que eu, embora seja uma vez por semana, toda quinta das 9 às 10h30 da noite, pelas ondas livres da Rádio Com, né? Mas eu imaginava que eu queria ter fôlego para um ano e meio para ir. Mas a gente vai restabelecendo contato. Um dos meus poemas mais recentes, chamado Boa Noite. Então tá combinado. Um coquetel de cápsulas, meia hora antes de deitar, que é para não ficar pensando na morte que nos assombra, nas carnes expostas em açougues, no perfume de teus cabelos, na amante secreta de Bertolt Brecht, que trabalhava até tarde numa estação de trem em Hamburgo. Meia hora antes para não pensar nas asas dos abutres, no grito dos soldados, no eco das cordilheiras, no rosado de teus seios, nos camelos do Saara, na corda assassina em torno de Herzog, no compasso do balé, no cheiro dessas ruas. Para não mais pensar na lira dos anjos, no poema que Ricardo Reis perdeu para um vento, que o apanhou de surpresa e o levou para sempre consigo, nos santos das igrejas, em barcos à deriva, no piano de Villa-Lobos, nos riscos das florestas e rios. Para não mais ficar pensando na solidão dos astronautas e dos condutores do metrô, na saga dos cavaleiros, no berro dos torturados, nas flautas andinas, nas cenas de Almodóvar, no porto de Gdansk, no teu ronco surpreendente. Combinado, então. Boa noite. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.